Paz do Senhor a todos, amém? Vamos ficar em pé nesse nosso grupo nesta noite, para a palavra do Senhor, no Salmo 42, vamos ler a palavra do Senhor e dar início a nossa noite de gratidão ao Senhor. O Senhor tem algo novo a acrescentar, algo novo a nos conceder neste dia. Nós possamos descansar no Senhor e confiar nas suas promessas para as nossas vidas. Salmos 42, amém? Diz a palavra do Senhor: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, e como passava eu com a multidão de povo, que os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no poteiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Desmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus aonde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Amém? O salmista traz esta palavra ao nosso coração. Muitas vezes nós estamos preocupados, ficamos angustiados, nossa alma muitas vezes fica aflita. Muitas vezes vem aquelas perguntas dizendo: mas o teu Deus que eu tenho servido, onde está o seu Deus? Mas a palavra você responde nesta noite: descansa, espera em Deus. Não te perturbes, ó minha alma, pois ainda você o louvará, porque Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Confie nas promessas do Senhor, descanse nas promessas daquele que falou contigo. Com certeza o Senhor, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido para a tua vida. Então somente confia e espera nele. Não se preocupe com aquelas pessoas que tentam te confrontar, mas descansa no Senhor nesta noite, amém? Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos, coloca a tua causa diante do Senhor neste momento. Você possa estar falando com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesta noite é um momento especial. Estamos na tua presença, na tua casa, onde queremos, ó Pai, confiar e entregar a Ti esse momento especial. Queremos nesta noite, Senhor Deus, prestar um culto, Senhor Deus, a Ti. Nós viemos aqui, Pai, para cultuar a Ti, porque Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração. E nesta noite não é diferente, Pai, porque nós entendemos e sabemos que Tu estás neste lugar, e só Tu és digno, ó Pai, para oferecermos a Ti esta noite de adoração. Meu Deus, entra, Pai, nesta noite com a providência sobre a Tua igreja. Aqueles que têm colocado essas causas, esses pedidos diante de Ti. Tu és Deus, ó Pai, que conhece cada coração. Tu és Deus que conhece cada vida, Pai. E que esta noite, ó Pai, seja uma noite de vitória. Seja uma noite, ó Pai, onde a Tua igreja possa glorificar o Teu nome. Onde a Tua igreja, ó Pai, possa descansar em Ti. Meu Deus, que esta noite seja uma noite de vitória para o Teu povo, ó Pai. Toda a história da Tua igreja, toda a história do Teu povo, ó Pai. Que o Teu povo possa, Senhor, descansar em Ti. Mesmo nos momentos, Pai, de angústia, momentos de aflição, ó Pai. Nós possamos descansar nas Tuas promessas. Senhor, que esta noite, ó Pai, nós possamos, ó Pai, nos alimentarmos, ó Pai, da Tua palavra, sermos fortalecidos, ó Pai, sermos diante de Ti. Pai, que esta noite seja uma noite, ó Pai, de transformação, uma noite de cura, ó Pai, uma noite de libertação, ó Pai, uma noite, ó Pai, do Teu povo venha receber a Tua vitória. Meu Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Pai, que não tira para a Tua honra, para a Tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor e louvar o Senhor.
é o 16º dia do ano. Eu quero dizer para você que as promessas do Pai, elas vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Você sabe por quê? Deus tem prazer em me abençoar. Aleluia! Deus tem prazer em me abençoar. Quantos creem assim comigo? Sabe que você crê mesmo? Porque de repente as promessas não se cumpriram em 2013. Sabe por quê, querido? Porque é no tempo de Deus. Diga isso comigo, é no tempo dele. É no tempo dele. E as promessas vão se cumprir com a glória do Senhor. Aleluia! As promessas do Pai. Será que você pode cantar comigo? As promessas do Pai. Às vezes Deus te abençoou o ano inteiro de 2013. Uma luta, uma prova foi o suficiente para você desistir, para dizer que não quer mais servir a Deus.
As provas são para mudar o Deus no seu caráter. As lutas, as dificuldades são para te aproximar mais e mais deste Deus. Você imagina se Abraão tivesse desistido? Eu e você não estaríamos aqui. Abraão não desistiu. Ele confiou, creu e esperou. E de repente você, moça, está esperando uma promessa do Senhor. Promessa de casar, de ser feliz. De repente você está esperando a promessa de um emprego. Querido, eu não sei o que você está esperando. Mas o Deus de promessa está neste lugar. Eu te adoro,
de oração nesta noite. Vamos orar pelo nosso pastor Hermes, que está viajando com a sua família, mas domingo que vem ele está aqui conosco em nome de Jesus. Quantos mais necessitam de oração, levante as mãos. Por que levantar as mãos? Porque a Bíblia diz levantar as mãos sem ira e sem contenda. Quando você levanta as suas mãos, você está concordando com a oração que está sendo feita. Amém? Vamos orar, feche teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez pela tua graça, pela tua infinita bondade e misericórdia, Senhor, entramos mais uma vez diante da tua presença, sabendo que o Senhor é Deus no céu, na terra dos viventes, e nesta noite, Senhor, queremos colocar diante do teu altar esses pedidos de oração, ó Pai, que está nas minhas mãos, que o Senhor é conhecedor. Entra com providência, Pai, vai curando, vai libertando, vai dando vitória nesta noite, porque o Senhor querido, tu és o Deus do impossível, não existe barreira, a qual o Senhor não entra, não existe muralha, a qual o Senhor não coloca por terra, e nesta noite, Senhor, nós cremos que o Senhor está neste lugar, glorifica o teu nome, opera milagres, maravilha, batalha com nós, Espírito Santo, abençoa os colegas, Senhor, que esta viagem com a sua família, vai cuidar dos filhos, Senhor, ao retorno vamos chorar, corre com o teu sangue, livra do todo mal, abençoa, Senhor, a cada pedido de oração, a cada mão levantada, a cada propósito, ó Deus, venha, Senhor, sobre a tua igreja nesta noite, venha, Senhor, querido, dando vitória, venha, Senhor, quebrando as muralhas, entra com providência no particular de cada irmão, de cada irmã, ó Senhor, que você possa, nesta noite, contemplar cada necessidade, que o Senhor possa, nesta noite, agir, Senhor, querido, porque a tua palavra é pura e verdadeira, como afirma, Senhor, que ordenando, Senhor, ninguém pode impedir, Espírito Santo de Deus, tu tenha primazia neste lugar, ó Senhor querido, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu nome, salva almas nesta noite, batiza, Senhor, faz o teu querer, manifesta a tua glória e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, aplausos. Como é bom falarmos com Deus, quanto mais nós falamos com Deus, mais nós nos aproximamos da presença do Todo-Poderoso. Nós queremos conhecer quem nos visita pela primeira vez nesta noite. Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos famosos, queremos conhecer quem nos visita pela primeira vez. Temos alguém nos visitando. Tem dois jovens aqui, Deus abençoe vossas vidas. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Mas lá no fundo, Deus abençoe. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Com certeza Deus esta noite tem algo especial ao falar aos nossos corações. Amém? Vamos cumprimentar os nossos visitantes aqui, irmão. Os jovens aqui, outros lá no fundo, lá. Deus abençoe vossas vidas. Isso. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos amigos, que nós temos o culto às quarta-feira, às 14h30. O culto das quintas, esse nós estamos, o culto de libertação. Aos domingos pela manhã temos o culto às 10 horas. E a escola dominical ainda não começou, então apenas com o culto às 10 horas. E às 19 horas também o culto onde o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós possamos a cada dia mais buscar mais e mais a presença do Senhor. Que a cada dia possamos mais estar na casa de Deus. Quanto mais nós buscamos, mais nós nos encontramos na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós queremos ouvir o testemunho da nossa irmã Melissa. Melissa. Amém. Melissa tem um testemunho para contar. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Bom, se eu for contar tudo, eu vou ficar aqui a noite inteira. Então eu quero glorificar o nome do Senhor, dizer que Ele é fiel. E nas pequenas coisas, como a gente pode ver
o tratar de Deus, como Ele cuida da gente, como Ele faz grandiosas coisas na vida da gente. Eu quero agradecer muito a Deus por todas as vitórias que Ele vem me dando nesse começo de ano. Glória a Deus. Glória a Deus. O Alessandro Moreira também quer contar um testemunho. Alessandro. Eu comento, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Quero compartilhar com os irmãos. Igual a irmã tem sempre, graças a Deus, tem muitas coisas para agradecer ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. E comigo não está sendo diferente, no âmbito espiritual, no âmbito material. E vou ser breve, desde 2007 eu, infelizmente, não estava conseguindo exercer a minha profissão, né? E eu trabalho com vendas. Eu trabalhei muito tempo no meu projeto, tenho irmãos aqui que trabalham com motociclismo, mas não era isso que eu estava querendo mais para a minha vida, né? Já vários anos, acidente. Eu queria mudar, eu queria exercer a minha profissão, né? E Deus me deu uma ferramenta agora, acabou 2013, já idas e vindas, né? Não consegui parar no serviço e eu determinei, falei, daqui para frente eu só vou aceitar se for com vendas. Senão eu não quero nenhum serviço. E apareceu um novo serviço. E quando foi no dia 2, eu peguei 2 cartas para fazer entrevista. E as 2 eram vendas. E aí eu falei, Senhor, esse aqui que eu quero. Aí comecei a orar, não orar para ele me dar um emprego, mas já orando agradecer pelo emprego. Essa foi a minha mente, Senhor, muito obrigado pelo emprego, eu tenho certeza que já é meu. Quando foi dia 2, dia 6, ela me chamou para entrevista, fiz tudo. E no dia 6, aí foi na segunda-feira, dia 13, dia 10, passei a entrevista, mandou jogar todos os documentos, no meio de mais de 20 pessoas, ela me escolheu, e dia 13, que é todo mundo tem, né, por ser dia 13, mas comecei a trabalhar no dia 13, hoje é a minha parte de trabalho, exercendo a minha profissão, eu dou glória a Deus por isso. Crendo, diz a palavra, nós receberemos aquilo que o Senhor, nós desejamos nossa coração. E o Senhor é aquele que abre a porta, mesmo para aquilo que parece impossível. Mas Deus é aquele que abre a porta, mesmo nesse momento. Amém? Esse ano de 2014 pode ser da igreja do Senhor. Um ano de grandes vitórias, de grandes conquistas. Que o Senhor possa estar abrindo grandes portas para o povo dele aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. Sem perder tempo, nós vamos recolher nossos dias, nossas ofertas. Quero ler para a igreja uma passagem bastante conhecida, que é de Malaquias, capítulo 3, do verso 10. Você já sabe, já decorou, mas é importante a nossa fidelidade para com Deus. Malaquias 3,10 diz a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir o caminho do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós tereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Na noite especial nós vamos agora ofertar e dizimar para o Senhor. E quando nós assim fazemos, diz a palavra, o Senhor ele repreende o devorador, ele abre a janela dos céus, e derrama uma bênção abundante sobre nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa ignorância espiritual, nós ficamos presos em campanhas de prosperidade material, achando que Deus vai nos abençoar e prosperar. Nossa prosperidade, ela vem através da nossa fidelidade para com Deus. Quando nós fazemos, como diz na palavra, somos fiéis para com Deus, dando a Ele aquilo que pertence a Ele, sua oferta e o dízimo, como diz na palavra, Ele repreende o devorador. O devorador só será repreendido em nossas vidas através da nossa fidelidade. Não é campanha de prosperidade, que o Senhor vai ajudar isso, aquilo. Não, isso aí vai acontecer nas nossas vidas quando nós somos fiéis. Isso é consequência da nossa obediência com a lei do Senhor. E nesta noite você possa dar com alegria a tua oferta, o teu dízimo, sendo fiel para com Deus e grato com Ele, dando a Ele a sua oferta neste momento. Segura a tua oferta, o teu dízimo, nós vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos nesta noite, neste momento tão especial,
É o momento da oferta, Pai, porque o culto sem oferta não é culto, Pai. E quando nós ofertamos, nós estamos declarando, Senhor Deus, nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua graça, dependemos dos Teus cuidados, ó Pai. E crendo, ó Pai, nas Tuas promessas, das bênçãos que sobrevêm sobre nossas vidas. E nessa noite, Pai, nós ofertando para a dizimista, com um coração alegre, Pai, que está ofertando e dizimando na Tua casa, ó Pai. Senhor, segundo a Tua palavra, que o levantador seja repreendido, ó Pai, e que a janela do céu seja aberta e derramada uma bênção abundante sobre vossas vidas. Que seja uma nação feliz, que seja um povo próspero, segundo a Tua palavra. Nós oramos e entregamos aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vem com alegria para a obra do Senhor neste momento. Glória a Deus. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Porque o amor, ele dura para sempre. E quando a gente fala que apaixonada, a gente usa essa expressão. E apaixonada vem pela conotação de algo que é intenso e vai diminuindo. Mas quando nós amamos ao Senhor, é um amor verdadeiro, é um amor intenso.
se inicia, a qual o Senhor, com certeza, pela fé e em Cristo Jesus, Ele irá conceder o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Assim como diz o Salmo de número 68, diz que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Adorai ao Senhor, casa de Jacó, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Queridos, sem perda de tempo, sem mais delongas, eu gostaria de convidar os irmãos. A mim me cai peso nessa noite de compartilhar algo da parte de Deus. Eu quero convidar os irmãos, sem perda de tempo, por gentileza, abram. Aqueles que trouxeram, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, nós iremos ler em 2 lugares, no capítulo 1, depois nós iremos ler no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Na verdade, eu parei essa tarde para estar separando um tempinho para que nós pudéssemos meditar um pouquinho na palavra, para trazer um alimento para a igreja, porque assim é, Jesus também falou, que bem-aventurado é o servo que quando o Senhor dele voltar o achar fazendo assim, entrando na despensa do Senhor e trazendo alimento para o povo, né, pastor Geraldo? Assim são os dispenseiros dos mistérios de Deus. Preparei um texto, mas no meio do caminho o Espírito do Senhor tocou ao meu coração e eu quero falar aqui o que eu estou sentindo da parte de Deus. Vamos nos lançar pela fé. Então, pela fé, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a epígrafe do texto diz que é a introdução e ascensão de Jesus. Nós vamos ler o versículo 8, o qual nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém, queridos? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nos diz da seguinte maneira, o texto bíblico. Eu aguardo até que todos acham. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Amém, queridos? Amém. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno, estamos mais uma vez na sua presença, mais uma vez oferecendo um sacrifício pacífico, santo, e esperamos que seja agradável a Ti. Senhor, Pai das luzes, Deus da verdade, Tu que és o princípio, a verdade e o fim, Tu que estás nesta igreja, o Senhor que sempre fala deste púlpito ao coração dos Teus servos, fala com cada coração que aqui está. Visita, Senhor, a cada um dos Teus filhos que aqui se encontra, aqueles que estão com o coração atribulado, aqueles que querem ouvir algo da parte de Ti, aqueles que têm fé que ainda o Senhor está nesse lugar, aqueles que estão desesperançosos, aqueles que estão ainda com o coração triste, aqueles que pensam que o Senhor os abandonou. Esta é a noite da testificação, esta é a noite da reconciliação, esta é a noite na qual o Senhor brada no meio de nós. Fala conosco com a sua voz terna, com poder, com trovão, fala com cada coração, manifesta a Tua palavra em nosso meio, testifica ela arraigando em nossos corações,
para despedir o teu povo em paz, mas vivificado no poder da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz amém? Amém. Amém. Santos de Deus, nós temos aqui um texto que está em um dos livros mais proeminentes do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro lindo para quem ama missões. Atos dos Apóstolos é um livro lindo, uma cartilha exegética, hermenêutica, teológica e espiritual para quem gosta de trabalhar na igreja, para quem gosta de ver a obra de Cristo crescer. Atos dos Apóstolos, ela tem um protagonista principal. Não é nenhum dos homens que o próprio livro Atos dos Apóstolos relata. O protagonista principal desse livro é o Espírito Santo de Deus, que graças a Deus ele está em nosso meio. Eu sinto ele aqui através dos louvores, enquanto o pastor Cláudio louvava, nós sentíamos o Espírito Santo aqui. Até no silêncio, quando a igreja se cala para ouvir o pregador, o Espírito Santo continua atuando em nosso meio. Bom, aqui nós temos o início da igreja, com a dispersação dos discípulos de Cristo. Para nós começarmos a falar um pouquinho e darmos a introdução dessa linda e bela história, da qual Cristo não só começou a fazer nos evangelhos, mas aqui ele deu continuidade na vida dos seus discípulos. Nesse primeiro versículo que nós lemos no capítulo 1 e no versículo 8, onde diz que: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em todos os lugares, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. É interessante esse texto e a maneira que o evangelista Lucas, ele enxerga as coisas pelo Espírito que estava nele, e a maneira que ele vem descrevendo os fatos conforme a revelação que o próprio Espírito dava. Para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui, nós temos que voltar um pouquinho na história. Ainda lá em Gênesis, no capítulo 1, onde vem falando, descrevendo a criação do mundo, a criação de tudo o que existe. No original é interessante que lá em Gênesis não se fala que no princípio, se fala em princípio. Em princípio criou Elohim, Deus, um outro Elohim, Filho. Então, em princípio, Deus tirou dentro dele e criou todas as coisas, codificando toda a criação em Jesus. Por isso que no Evangelho de João se começa da seguinte maneira: que no princípio era o Verbo, a palavra, era Cristo. O Verbo, a palavra, Cristo, e toda a palavra nele estava codificada a criação dentro dele. Quando Deus disse: haja luz, é como se o Filho saísse do Pai e estendesse toda a luz sobre o universo. Por isso que lá em João, ainda no capítulo 1, vem falando que ele era a luz dos homens. Glórias a Deus. E a luz dos homens veio para brilhar a mim e a você. Por isso que tem dentro do tabernáculo também existia o castiçal de ouro, ali com 7 braços, que também é conhecido como a menorá, que também simboliza a árvore da vida. Por isso que Cristo é a árvore da vida, ele é o castiçal de ouro, porque ele é a luz do mundo, porque nele habita a luz. Amém, queridos? Amém. Pois bem, esse Espírito ali incubando a criação, se movimentando sobre a face das águas do abismo, esse Espírito ele acompanhou e também por ordem de Deus, ele construiu tudo junto com Machia e o Pai. Passamos um pouco da história. O tempo passou, os homens foram criados, o pecado entrou no mundo e deturpou toda a criação devido ao erro do homem. Então, Deus, ele promove ali uma saída, porque Deus, ele não ama, ele não gosta, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Graças a Deus que ele nos ama. Amém? Como está lá em Timóteo, o apóstolo Paulo escreve que ele nos amou sendo nós ainda
pecadores. Glórias a Deus por isso. Portanto, assim que Deus começou todo a trabalhar para remir o homem do seu pecado, abateu o cordeiro, vestiu o homem, expulsou do jardim do Éden. O tempo passou, ainda nós estamos em Gênesis capítulo 6. Os homens ali criaram nações, edificaram cidades, e por elas todos os problemas que é comum em qualquer grande cidade. A primeira cidade, ainda no capítulo 6 de Gênesis, você vê a deturpação geral do gênero humano. Em vez do homem crescer, se espalhar, se evoluir com o temor de Deus, não. O tempo passava, e quanto mais o tempo passava, eles se afastavam de Deus nos seus terríveis pecados. Por isso que Jesus ele vem e fala lá em Mateus, cita da seguinte maneira: porfiai em entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçoso é a porta que conduz a Por que ele fala em porfiar e entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito? Há muito tempo eu ouvi muitos dos meus mestres antigos falarem sobre o caminho estreito. E sempre que falava, pastor Márcio, sobre o caminho estreito e sobre a porta estreita, dava-nos uma sensação, pastor Cláudio, que era difícil, penoso, pesaroso, pastor, andar com Jesus. Dá a sensação que andar no caminho estreito e passar a porta estreita é difícil, apertado. Mas um tempo atrás, orando, jejuando, eu aprendi com esse Espírito Santo que há de vir sobre nós vamos chegar lá. Eu aprendi com ele que não é assim. Porque o primeiro Adão que Deus ele criou, ele pecou. Dali sucessivamente, por isso que quando nós entramos em Gênesis, ainda no capítulo 6, os homens, por estarem em pecado, eles não querem aproximação com Deus. Cada um tomaram caminhos errantes. Por isso que quando Caim matou Abel, Caim fala: olha, eu vou fugir da sua face. Os homens seguiram o caminho de Caim, fugiram de Deus. Quando Deus se aproxima do homem, o homem mais foge de Deus. Quando Jesus fala porfiar em andar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita, não é peso, não é dificuldade. É que agora Jesus, ele está falando para mim e para você: não se afaste de Deus, não mantenha uma distância com Ele. Ele veio para estreitar o caminho, ter uma comunhão mais próxima comigo e com você, porque o meu Deus e o seu Deus não é Deus de distância, Ele é Deus de proximidade. Ele não é um Deus impessoal, Ele é um Deus pessoal. Ele é aquele que te chama pelo nome e sobrenome. Ele é aquele que te carrega no colo quando você precisa. Ele é aquele que enxuga suas lágrimas quando você chora. Para fazer isso, precisa estar muito perto, tem que ter um relacionamento estreito com Ele. Ele não gosta que tem relacionamento distante. Por isso que agora Ele envia o Espírito de Deus. Mas ainda em Gênesis, no capítulo 6, a humanidade fazia questão de estar distante dele. Por isso que também em Isaías, no capítulo 59, fala que os nossos pecados causam divisão entre nós e Deus, mas a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Pelo contrário, as mãos do Senhor estão estendidas sobre essa igreja. E se você tem alguém aqui na qual a mão do Senhor quer alcançar, com certeza é a sua mão aí um pouquinho, porque pela sua fé e pelo amor que Ele tem em você, Ele vai alcançar aqueles que você quer que Ele alcance em nome de Jesus, e vai estreitar o relacionamento com Ele para a glória de Deus. Você acredita nisso? Glorifica Ele, glorifica, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa igreja. Pois bem, agora esse Espírito da qual nós estamos aqui em Atos capítulo 1, ele paira sobre a face da terra. Agora ele precisa ter uma
podia ter o Espírito, porque ainda o sacrifício vicário de Cristo não havia sido realizado na terra. Então, o Espírito Santo, ele só vinha em alguns homens, um de cada vez, de tempo em tempo, para naquele determinado tempo, trazer algumas revelações dos céus para a terra e os seus feitos assim serem realizados. Pois bem, o que aconteceu? Então, o Espírito Santo vinha sobre pessoas, por exemplo, sobre Enoque. Enoque, ele andou com Deus, por isso que ele instintivamente obedeceu às 7 leis noéticas. Não matou, não adulterou, não teve sangue nas suas mãos, não roubou ninguém. Ele obedeceu instintivamente, mesmo a lei não existindo. Ele obedeceu aquilo que Deus falava. Então Deus para si o tomou, porque o Espírito repousava sobre ele. De tempo em tempo o Espírito vinha e repousava sobre homens como Noé. Posteriormente, como o próprio Abraão. Posteriormente, o Espírito vinha, ele repousava sobre a vida de homens como Sansão, que lutava de uma força tremenda e terrível para destruir os inimigos de Deus, sobretudo os inimigos de Israel. Mas o Espírito, ele não podia estreitar esse relacionamento de Deus com os homens, e o que Deus mais queria era estreitar o relacionamento dele com o homem, porque Jesus já havia falado para a gente não andar por caminhos dispersos, distantes, errantes dele. Não, ele quer estar sempre conosco. Aleluia! Pois bem, mas até então, quando o Espírito ele acabava de dar a revelação, ou acabava de ungir os seus homens, ele tinha que voltar para o lugar que da onde ele também havia vindo, do céu. Ele voltava para lá, não podia ficar aqui. Então, ainda no Velho Testamento, passou-se os tempos. Lá veio o tabernáculo de Davi, o tabernáculo que ficava lá no deserto, onde Deus achou um lugar para repousar, ser o centro de adoração no meio daquele povo. Ali o Espírito Santo vinha, mas vinha já de uma forma diferente. Ele vinha em cima de um caixote coberto de ouro, chamava a Aron Kodesh, a Arca do Testemunho. A Arca do Testemunho era um caixote coberto de ouro maciço. A tampa dela se chamava propiciatório, com dois querubins, um do lado do outro, com as suas asas encurvadas, eles olhando para baixo. Então a Shekinah de Deus, no hebraico Shekinah, para nós serve como presença, era uma fumaça transcendente, era uma fumaça transcendente que descia e se manifestava. Ali o Espírito também estava, mas não podia ficar muito. Então o que é que Deus faz? Ele incumbe Moisés de levantar os correntes, chamados de sacerdotes. Cada corrente era ungido com óleo, azeite puro, batido com a primeira prensa. Ali simbolizava a perfeição, a unção da qual o Espírito descia sobre eles. Então, os sacerdotes tinham o Espírito, mas também o Espírito vinha sobre eles. Não podia ficar, porque ainda o sacrifício de Cristo não havia sido completo. Era apenas formas representativas daquele que havia de vir. Então, o Espírito vinha, falava sobre os sacerdotes, fazia tudo aquilo que precisava, abençoava o povo, voltava. O tempo passou, os sacerdotes, infelizmente, pecaram também contra Deus, não mantiveram a lei que precisavam manter. Eles deturpavam a graça, deturpavam a lei, deturpavam o sacrifício. O pastor falou aqui hoje sobre a importância do dízimo, o que acontecia na época quando os dizimistas, todo o povo de Israel vinha trazer os dízimos. Os levitas, os trabalhadores do templo, já roubavam a porção deles. Quando chegava no sacerdote, o sacerdote roubava a porção deles. Quando chegava no sumo sacerdote, eles roubavam a porção dele. Por isso que lá em Malaquias, Deus está perguntando: roubará o homem a Deus? Aleluia! Fala para os sacerdotes, ladrões. Será que alguém consegue enganar a Deus? Será que a gente consegue ocultar
da sua idoneidade, do seu caráter para com Deus. Às vezes eu estou aqui, vejo o pastor desta igreja ministrar umas mensagens duras, mensagens de repreensão, exortativa, e a gente percebe quando Deus está no negócio, que a igreja se cala, e a gente sente o temor desta igreja. Sabe o que isso significa? São sacerdotes que ainda procuram manter mais a amizade de Deus do que a amizade com os homens. São sacerdotes que ainda procuram andar e ouvir e obedecer a Deus do que ser agradável a homens. Púlpito não é palco de teatro. Púlpito não é picadeiro de circo. Púlpito não é como você sentar na frente de uma TV e pregadores, pastores aqui terem que ser simpáticos com você para que você saia falando: ai, que bonito, que gostoso. Não! Púlpito é lugar de Deus manifestar a glória. Você gostou ou não, a palavra dele tem que ser respeitada, termina e aceitada. Você não sabe o que a gente passa para estar aqui, deixa eu falar aqui algo, falando sobre o Espírito Santo e escolhido. Eu não gosto de falar isso, a minha esposa sabe disso. Há muitos anos atrás, passei uma miséria na infância, lutei muito, consegui vencer. Quando eu estava muito bem, pastor geral, morava em São Paulo, apartamento, tranquilo. Eu estava andando na Avenida Rio Branco, e eu estava desviado há muitos anos, irmãos, andando na Avenida Rio Branco, saí do cinema, um frio que Deus mandava. Quando eu passei em frente a uma igreja chamada Palharini, o meu pé parou na Avenida Rio Branco, aquele monte de gente, eu não conseguia levantar o pé, e eu fazia força, meu pé não saía do lugar, não saía, e eu comecei a sentir algo, comecei a chorar. Eu nunca fui de chorar, por nada, a minha personalidade, não adianta. Eu fazia força, meu pé não saía. De repente, desse lado direito, eu ouvi uma voz que falou assim comigo: hoje você caiu nas minhas mãos. Na sua casa, seus irmãos estão clamando por mim pela tua vida. O meu nome tem 5 letras. Eu vou te morrer para você aprender a respeitar cada letra dela. 5 dias depois, eu comecei a perder emprego. Fui sequestrado com a minha esposa. Perdi clientes, perdi empresa. Há mais de 15
ser como sacerdotes. E pecaram, falharam. O tempo passou. Agora, na plenitude dos tempos, lá vem lá no deserto da Judéia. A cada passo que ele dava, a poeira subia, a glória de Deus descia sobre a vida dele. Seu nome Jesus. Ele vem falando a mesma coisa que João Batista já havia pregado. João Batista estava pregando da seguinte maneira: arrependei-vos, pois vos é chegado. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. O que é o reino do céu? Não era um reino visível, não tinha castelo aparente, não tinha rei aparente, não tinha príncipes aparente. O reino do céu demorou muito para a igreja do primeiro século entender. Hoje nós vemos o reino do céu aqui. Eu olho para você, você olha para mim. Nós somos sacerdotes, nós somos nação eleita, nação santa, sacerdócio santo, somos povo adquirido. Eu e você, a igreja é o reino do céu. Ainda o reino do céu não foi manifestado ao mundo visivelmente, ainda está invisível, mas o mundo consegue ver e sentir o reino do céu através da minha e da sua vida. Cada um de vocês habita dentro de você tudo aquilo que está no céu: a glória, a riqueza, a graça, o poder de Deus, a manifestação de Deus. Você é tudo aquilo que Deus precisava colocar na terra. Você acredita nisso? Meu irmão, eu quero te dar uma palavra para você. Não se deixa desmolecer pela prova. Não deixa a tristeza aumentando no seu coração tirar aquilo que é mais grandioso de você. Em meio às lutas, em meio às provas, aproveita o tempo da luta e morre um pouquinho de choro. Aproveita da glória a Deus, porque eu quero te falar, quando você está em lutas, quando você está mais arrebentado emocionalmente, psicologicamente, quando chega um ímpio, você passa perto de um ímpio, sabe que as pessoas vão olhar para você, elas vão olhar e não vão entender o porquê que ainda em muita tristeza, no meio de muito problema na sua vida, você ainda transmite paz, você ainda transmite paz. É uma segurança que o mundo não pode ter, mas Deus deu a você. Aleluia. Deixa eu andar aqui, querido, senão não vai ter tempo. No versículo 8, estamos falando sobre a trajetória do Espírito. Isso ainda que eu estou falando de uma forma resumida. Passaram-se os tempos. Jesus, ele instituiu a sua obra. Ele precisou ser levantado no madeiro. Enquanto estava pendurado no madeiro morto, ele desceu até as partes mais baixas da terra. Ele ressuscitou. Em Efésios nos ensinam que ele levou ao alto cativo, o cativeiro, enquanto ele deu dons aos homens. Nós vamos chegar nesses dons. Agora, o que acontece? Estamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, onde ele vem falando que mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Eu acho interessante esse escritor, quando ele fala que nós receberemos, ele não pergunta quem é, ele não direciona a palavra para uma classe social de indivíduos, ele não direciona essa palavra, essa promessa para uma classe executiva de pessoas, se tem doutorado, se não tem, se é bonitos ou não, se é negros ou brancos. Ele fala para todos, mas todos vocês vão receber a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Deixe-me dar continuidade no que é receber a virtude do Espírito que há de vir sobre nós. Espera, queridos. Ainda em Lucas, no capítulo 4, é interessante nós aprendermos um pouco a respeito dessa virtude. Quando Jesus, ele acaba de ser batizado nas águas por João Batista, e é interessante nós citarmos essa parte. João Batista é aquele que batizava. Todos nós precisamos dessa virtude. Assim que
Jesus sai das águas, pelo mesmo Espírito, ele é forçado a voltar para o deserto para ser tentado pelo diabo. Assim que ele acaba de ser tentado pelo diabo, ainda em Lucas, no capítulo 4, no versículo 13 ou 23, mais ou menos, fala que pela mesma virtude ele voltou para Jerusalém, ele entrou no templo. Deixe-me falar um pouco aqui. O que é virtude do Espírito? Virtude do Espírito, no grego, virtude, é conhecido como dunamis. Dunamis significa poder em ação. É um poder que não é parado, é um poder em movimento. Por isso que aqueles que são batizados pelo Espírito, pode reparar, ele não muda, ele não para. Deixe-me fazer aqui e dar um testemunho rápido. Uma certa feita, um dos meus irmãos por parte de pai, ele estava numa dessas igrejas da qual eu também congregava, e teve uma festa lá. Ele chegou para mim no outro dia, eu tive que pregar no outro lugar. Ele chegou para mim no outro dia e disse: eu estive lá na festa, e o pastor daquele lugar falou que eu fui batizado pelo Espírito. Eu olhei para ele, pastor Cláudio, e firmei o olho nele e falei: você não é batizado pelo Espírito. Ele assustou, porque quem é batizado pelo Espírito, ele muda completamente. Até a feição dele muda. Não é assim, pastor Márcio? O olho dele parece que fumega. É o poder do sujeito, ele não para quieto. Quando ele fala do nome do Espírito, parece que algo morre dentro dele. E se você não é batizado, você não tem como experimentar o que é isso. Eu me lembro quando fui batizado pelo Espírito, eu fiquei uma semana inteira tendo visões. Eu ia dormir, eu falava em línguas. Eu acordava falando em línguas. Eu tentava me segurar, não parava. Era um poder de uma maneira. Eu via anjos. Eu estava dormindo, Deus me dava sonhos. Um dia eu estava dormindo, um anjo me acordou, profetizou sobre a minha vida. Naquele dia eu falei para minha esposa na mesma noite. Naquele mesmo dia começou a acontecer tudo aquilo que aconteceu. É virtude do alto. Não é para você, como um crente que não tem isso, entender pela sua maneira e raciocínio normal, não. Isso aqui é aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2. Ele fala que o homem espiritual, ele não pode ser compreendido pelo homem comum. O homem espiritual só consegue entender ele sendo espiritual também. Ele olha para o cidadão, ele sabe o que Deus quer agora, o que Deus fez no passado e o que Deus vai fazer ainda no futuro. Essa é a vida de um homem espiritual. A virtude do Espírito também serve para capacitar a mim e a você. É o que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Eles vêm para nos capacitar. Mas deixa-me falar a importância da virtude do Espírito. A virtude do Espírito, ela é um paradoxo, um algo a mais do que o batismo nas águas. Deixe-me falar sobre João, aquele que batizava. Sabe por quê? Quando Jesus diz que João eu vou dar continuidade aqui, porque eu preciso terminar esse texto. Logo depois eu explico o porquê do silêncio, viu? Logo a gente entra, como todas as vezes aqui. Lá em João Batista, quando ele acabou de batizar, por que João Batista batizava? E por que é importante o batismo, que até hoje nós damos continuidade no batismo? O batismo para os judeus era conhecido também como mikvaot, ou o mandamento da mikvê. O que é o mikvê? Era normalmente como nós temos o tanque batismal. Era uma piscina, era um lugar que eles preparavam para o batismo nas águas. Os judeus já faziam isso, mas eles tinham uma outra conotação. O batismo ali era para a purificação do corpo. Por isso que João, primeiro ele vinha batizando todos os incrédulos, ou aqueles que aceitavam a palavra dele. Ele vinha batizando para a purificação. Precisava primeiro ser batizado, ser purificado. Era
coisa, era sobre imersão. Quando a pessoa imergia, quando a pessoa saía da imersão, já saía uma nova criatura. Quantos foram batizados aqui e sentiram essa graça de nascer de novo? Por isso que Jesus ele falou para Nicodemos da seguinte maneira. Nicodemos pergunta para ele: escuta, como é que eu posso fazer para entrar no reino do céu? Jesus olha para ele e fala: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nicodemos era mestre de Israel, não entendeu. Por isso que ele retruca Jesus, falando da seguinte maneira: como pode eu, um homem velho, barbudo, voltar para o ventre da minha mãe? É que ele pensou que Jesus estava falando no líquido miniótico, que o feto fica ali no ventre da mãe. Jesus não estava se referindo a isso. Jesus estava se referindo nas águas, na purificação das águas, que até então os judeus não entendiam o que aquilo simbolizava. A igreja, graças a Deus, entendemos. Agora, o que é o batismo? Depois do batismo nas águas, agora a virtude do Espírito. Escuta, queridos, todos nós, uma vez tendo aceito a Cristo, graças a Deus, o Espírito já está sobre nós. Mas assim, ó, eu vou explicar o porquê. Lembra que eu estava falando do Velho Testamento? O Espírito ele vinha sobre a vida de um homem de cada vez, mas não podia ficar. Ele tinha que voltar. Agora faz assim com todos os dedos das mãos. Sabe o que significa, queridos? Que o Espírito não está mais em um. Não tem um bombonzão, não. O Espírito está em todos vocês. Você que se profetizando, você tem o Espírito de Deus. Você tem a virtude do Santo. Falando ainda de João, explicando sobre Nicodemos. E é interessante que quando Jesus ele fala a respeito daquele que estava dando batismo, ele fala assim: o que vocês saíram para ir ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. Eu paro para explicar isso que Jesus disse. Lembra lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, onde a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurados pobres bem-aventurados pobres porque eles verão o reino de Deus. Sabe quem só vê o reino de Deus, queridos? Eu vou explicar. A palavra pobre de espírito, na nossa tradução, tem um erro ali de interpretação. A palavra pobre de espírito no original significa outra coisa. Significa bem-aventurado aqueles que são encurvados no espírito. Por isso que Jesus fala de João: o que vocês foram ver no deserto, uma cana que é curvada pelo vento. João, ele se encurvava para a vontade do Espírito. Quando lá em Mateus fala que bem-aventurados pobres do Espírito, a tradução original está querendo dizer bem-aventurados aqueles que se encurvam pela vontade
Pastor Márcio, ele perguntou: você está pregando muito? Eu falei: rapaz, até ano passado pregamos demais. Tem dia que a gente chega em algumas igrejas, eu estou com saudade, Pastor Geraldo, de pregar aquelas mensagens e ver crentes sendo batizados pelo Espírito Santo, como eu sempre vi. Vendo gente vomitando doença e tudo mais, e aquela libertação, como sempre aconteceu, pela virtude do Espírito, para a glória de Deus. Nesses últimos tempos está complicado. A gente está pregando em igrejas aí que Deus ele muda a palavra no meio, e a gente tem que dar aquelas mensagens duras, de repreensão, porque a gente não sabe mais onde está, se é dentro da igreja ou se a gente está no mundo, junto com aqueles infiéis. Ou somos santos, ou não somos santos. E santidade, irmão, não é estar aqui pregando, não é eu aqui na frente de... Não, santidade é um caráter polido. Santidade é um caráter polido. Não adianta frequentar campanhas de oração, como o pastor Geraldo falou. Não adianta ficar pedindo, se no dia a dia você não tem mais um caráter polido para com Deus. Se a sua consciência não te acusa, não dói, já está com a consciência entenebrecida. O que é entenebrecida? Não consegue mais enxergar nem o preto, nem o claro, nem o escuro, nem a luz. Parece que olha, está tudo entenebrecido, tá? Não consegue mais divisar uma coisa da outra. Tem coisa errada. Se a crente foi batizada nas águas, ainda seu coração não dói, tem coisa errada. Se você não tem vontade de ser salvo, tem coisa errada. A igreja, queridos, nós estamos vivendo a última carta de Apocalipse. É a igreja de Laodiceia. Estamos vivendo, é o último tempo da igreja. Todos os meus professores teológicos eles pregam, eles ensinam assim, e é assim que nós temos que viver. Cristo está à volta. É o mesmo que falou: pare de andar em caminhos largos, estreita a sua comunhão comigo e ande comigo. Nem consegui entrar lá em Atos dos Apóstolos capítulo 13. Mas para finalizar, lá falava da unção do Espírito, que dentro de uma reunião de oração como essa, um culto abençoado lá em Atos 13, o Espírito ainda ele tem liberdade para falar dentro das igrejas. Ali está significando isso, pastor. Ali o Espírito ele não usa homem, não usa ninguém, é o Espírito que fala e brada no meio daquele lugar. E ele chama, ele escolhe pessoas pelo nome. Se você sente que tem um chamado, Deus ainda ele te escolhe pelo nome. Valorize o chamado que você tem. Valorize a salvação que você tem. Por isso que lá em João, ainda no capítulo 14, onde vem falando que Jesus fala assim, ó: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia em Jesus, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, mas eu vou vos preparar lugar. Eu fiquei pensando esses dias, eu falei, mas o que será isso? Se Jesus está falando que lá já tem muitas moradas, depois ele volta e fala que ele vai preparar lugar. Eu fiquei pensando, significa que
emocionado. Nós não precisamos mais disso. Mas é um pedido de convicção. Quantos acreditam que Deus falou diretamente com você? Acha bom. Agora você vai fazer algo como testemunha vivo. Lembrando vocês que o batismo nas águas também é um testemunho vivo e diante do mundo de uma conversão. Não é assim, pastor Geraldo? É um testemunho público. É um testemunho público. Apóstolo Pedro ensina que antes de Deus vir tratar o mundo, primeiro ele começa pela sua casa. Por isso que muitas vezes Deus manda umas palavras como essa, irmão, que parece dura, mas não é repreensão somente, é amor de Deus. Se você que tem certeza que Deus falou com você, eu quero orar com você. Se você quer estreitar a sua comunhão com Cristo, você acha que perdeu a dracma perdida, o Espírito Santo vai jogar luz sobre a sua vida e vai ajudar você a encontrar esse valor perdido que o Espírito já te deu. Eu quero orar por você, vem aqui, eu quero orar junto com você. Se você quer um estreitamento, você que está triste, está desanimado, se você acha que está perdendo a fé por um motivo ou pelo outro, se você que está enfrentando mais tribulação do que se você está com dificuldade de orar, eu sei que isso acontece. Existem tempos na vida que a gente passa uma luta. Se você acha que está correndo risco de muitas vezes perder a salvação, eu quero te dar uma palavra aqui. Se você não cuidar da salvação, não lutar por ela, você corre o risco de perder. Porque não existe isso, uma vez salvo, salvo para sempre, não. E você pode fazer o que você quiser. Não, a Bíblia diz diferente. A gente tem que cuidar da nossa salvação. Se você acha que não ouve mais a voz de Deus, isso aqui é um culto de libertação, queridos. Em vez de a gente se preocupar com libertação na lua, a gente começa com a libertação dentro da casa de Deus. Você é importante demais para Jesus. Você é muito importante para Cristo. Esquece, pastor Valdecir, eu não tenho poder de venir de te abençoar, mas o Jesus que você serve e o Espírito que está na tua vida tem. E hoje você não vai sair daqui sem estar abençoado em nome de Jesus. Pode louvar, irmãos, em nome de Jesus.
do seu Deus aqui. Sem demagogia, você está sentindo o temor de Deus aí, querido? Você está sentindo que o seu Deus está voltando? Está sentindo que em breve ele virá montado no cavalo branco, com suas vestes salpicadas de sangue, na sua coxa direita escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da sua boca vai sair uma espada aguda de 2 fios. Ele vem com a mão direita dele, tem uma vara de ferro para reger as nações. Ali ele está vindo como o Rei dos Reis, Senhor dos Reis. É o teu Rei, é o teu Deus, ele vem. Por isso é importante que você não se entregue às suas vaidades. Está no tempo de você aprender a falar não para a sua carne. Tudo aquilo que você tem desejo carnalmente de fazer, você tem que ter consciência de falar não para você mesmo. Não tem milagre não, querido. Basta você falar não. Mesmo com vontade, mesmo com desejo, você tem que aprender a falar não. Não vou fazer porque o meu Deus está comigo. Não vou fazer porque eu tenho o Espírito e Ele é santo. Não vou tocar porque o meu Espírito que está comigo Ele não aceita. Não vou cheirar
certeza você sai daqui abençoado nesta noite. O Senhor falou meu coração, o Senhor falou com a igreja dele nesta noite. Eu saio daqui da mesma forma e veio aquele que não quer receber a palavra. Mas se você abrir o teu coração, sai daqui nesta noite, alimentado e sustentado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos estar encerrando, Sr. Cláudio. Senhor, eu quero te agradecer por este culto que foi especial. Especial porque o Senhor está aqui. A tua presença, ela é real. E cada momento na tua presença é único, é singular. Não vai haver outro encontro igual a este, Senhor. Porque tu és um Deus que faz o seu povo andar em novidade de vida. E eu louvo ao teu nome porque cada um está aqui neste lugar nessa noite. Pai querido, agora eu te peço, continue falando com o teu povo, continue falando com a tua igreja, continue tratando o Espírito Santo, continue renovando, curando, libertando o teu povo. Pai amado, eu também te peço, despede o teu povo em paz, debaixo da tua graça, livra da bala perdida, livra desta violência de Campinas. Pai amado, que a tua mão de poder possa estar sobre cada filho teu nesta noite. Te louvamos e te agradecemos. Estenda a sua mão para frente, querido e querida. Que o grande amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja agora e para sempre. Todos digamos amém. Vá na paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus.